Bom, boa noite a todos, pessoal. A gente está iniciando aqui mais uma aula, hoje é de número 3, que nós vamos tratar sobre o direito nas sociedades antigas. A gente vem falando já, desde a primeira aula, algumas noções introdutórias. Primeiro a gente falou a gente situou, na verdade, né, a disciplina aí no rol extenso de matérias que a gente tem no direito, né, de conteúdos. Na segunda aula a gente falou um pouco sobre a relação entre direito e sociedade. E hoje a gente vai adentrar numa parte um pouco mais histórica para cumprir justamente o que o plano de ensino prevê para vocês na disciplina. Então, a gente vai iniciar aqui essa parte do conteúdo, tá? Pessoal, eu não vou, já vou alertar vocês, eu não vou exaurir toda a extensão desse conteúdo que daria uma disciplina só de história do direito, só para falar de direito na antiguidade, enfim, né, em Roma e tudo mais. O intuito aqui dessas, pelo menos duas aulas, eu imagino, esta aula e a aula que vem, é traçar um panorama, se os cachorros deixarem, não sei se vocês estão escutando, mas está latindo muito. Traçar um panorama geral para vocês, um panorama amplo, tá? De noções amplas de cada período da história aqui, de como o direito ele se relacionava aqui com esses povos, né, nesses períodos da história. Então, aí depois, caso vocês queiram, quem quiser aprofundar o conteúdo, pega a bibliografia que está no plano de ensino, tem o livro do professor Antônio Carlos Volckmer, que eu acho que é um dos tradicionais, aí, um dos mais completos que existem, apesar de ter alguns pontos que ele não adentra tão especificamente, mas aí vocês podem procurar também artigos na internet, né, artigos científicos. Não sei se eu falei para vocês como que faz a busca de artigos, tá? Já aproveitando que eu mencionei isso, vocês podem entrar. Eu entro em dois sites, basicamente, que são buscadores aí, né, que você pode encontrar artigos científicos. Se você precisar fazer um trabalho ou precisar fazer alguma pesquisa sobre algum tema, o site do Cielo, tá? Se escreve assim, Cielo, acho que é .org. Se digitar no Google já vai encontrar, tá? Então lá ele vai linkar, acho que as principais revistas do país, assim, que não só do direito, mas de inúmeras áreas do conhecimento, vocês vão ter acesso lá por esse site. E aí vocês pesquisam pelo título, pelo autor, enfim. Tem também o site do Google Acadêmico, que eu acho bem interessante, é válido também como pesquisa. Então, se quiserem aprofundar essas temáticas, eu sugiro que vocês pesquisem. Se quiserem algum material, o que eu indico já de forma prévia é o livro do Antônio Carlos Volckmer, tá? Que eu acho que é o mais completo aí, pelo menos um dos mais tradicionais, né? E já que a gente não tem tempo suficiente para adentrar assim com muita profundidade em cada período desse. Então, eu vou passar um panorama geral. Se tiverem dúvida, vocês vão perguntando e aí a gente foca em algum ponto ou outro, tá? Mas a ideia aqui é realmente passar um panorama mais amplo para vocês. Bom, vamos lá. A gente vinha falando então que o direito ele se relaciona com a questão da sociedade, né? Ele está relacionado com a sociedade e de certa forma ele acompanha aí o desenvolvimento, os movimentos da sociedade ao longo da história. Então vocês viram na aula passada, né? Quais as influências ali da sociedade no direito, do direito na sociedade, enfim. E na aula aqui de hoje a gente não vai de certa forma sair deixar essa ideia de lado, né? Já que ao falar do direito na história, a gente também está estudando, né, com certeza, a relação do direito com a sociedade, né, e vendo como que o direito mudou ou não né, ao longo do tempo, né. Então, eu acho que essa é a grande contribuição da história do direito mesmo para os nossos estudos, é ter essa ideia de que o direito não é fixo. O direito, aliás, ele é mutável, né? Ele se altera ao longo do tempo, de acordo com as condições
que a gente tem em cada sociedade, em cada cultura, tá? Em cada período. Então vamos iniciar falando um pouco sobre as sociedades sem escrita, né? As sociedades pré-históricas, de certo modo. Até coloquei aqui mais para baixo, mas a escrita, né, o surgimento da escrita na humanidade, ela é tida como um marco ali, por muitos historiadores, que divide o que seria a pré-história, né, que seria esse período anterior ao surgimento da escrita, e o período da antiguidade, né, que começaria pelo menos há 4.000, 3.500 anos antes de Cristo, tá? Então, mais ou menos esse período aí é definido como o início aí desse período denominado Antiguidade. Antes disso, a gente tinha essa sociedade sem escrita. E por que que a gente dá enfoque, né, para isso? O direito hoje, ele é eminentemente, né, pelo menos no Brasil, escrito, né, positivado. E a gente tem que ver como que o direito, né, como que essas sociedades elas se regulavam de maneira antes ainda da existência da escrita. É claro que não existia um código de leis, né, já que nem escrita existia, mas não existia nada muito definido e padronizado, já que não se tinha, né, esse instrumento que é muito importante e que veio como uma revolução mesmo na humanidade, né, na história da humanidade, e em grande parte proporcionou o que a gente tem hoje. Se a gente tem hoje um direito tão complexo, né, cheio dos deslindes aí de tanta norma e tanta complexidade que a gente tem hoje, em grande parte foi proporcionado pela invenção da escrita, tá? Já que a gente não pode, eu acho que é inconcebível a gente imaginar o direito como ele é hoje, sendo transmitido pela via de tradições orais, de costume, né? Eu acho que impossível, né? Se a gente nem tendo acesso ao código, a gente lembra o conteúdo, você imagina transmitir isso pela via consuetudinária, né, de costumes. Então, essa é a importância da gente pensar como que era organizada a sociedade e como que o direito ele estava lá nesse direito, até coloquei entre aspas, né, porque muitos autores nem consideram isso daqui como direito. Na verdade, eram normas de conduta, né, que regulavam a vida das pessoas. Então, essas sociedades, no início da humanidade, né, os grupos, os indivíduos, eles viviam em grupos bem menores, em clãs, né, que se denominavam, ou até mesmo é, em grupos familiares ali do seio familiar. É claro que não teriam também a mesma organização, provavelmente, que de família que a gente possui hoje, mas isso depende também de cada tribo, cada povo. A gente não vai entrar muito nesse detalhe aqui porque não é antropologia, né? Mas é só para vocês saberem que as primeiras formas de organização social surgiram por meio de grupos pequenos, de clãs, de pessoas, de alguns poucos indivíduos que se aglomeravam e formavam ali um grupo social pelos mais variáveis fins, né? Seja para proteção, seja para sobrevivência, enfim, para várias finalidades. E já nessa época era necessária que alguma forma, né, de organização das condutas, né, de como essas pessoas deveriam se portar e agir no meio desses grupos. Mencionei isso na aula passada também, que a sociedade ela exige, de certa forma, o direito, né? Ou pelo menos algumas normas mínimas de convivência. Já que se você viver aqui numa sociedade em que não tem nenhum tipo de regulamentação, essa sociedade muito provavelmente ela vai acabar, né? Já que não teria limites aí para as atitudes, para as ações das pessoas. Então foi por isso que iniciou-se aqui essas primeiras formas de regulamentação, de normatização da vida mesmo social daqueles povos. Muitas vezes, cada um desses grupos, desses clãs, possuía regras diferentes uns dos outros. Imaginem que
que esses costumes, essas tradições, elas eram passadas de forma oral, né? Não se existia essa escrita que a gente tem hoje, não tinha código nem nada. Então, cada grupo, que cada grupo criava certas normas diferentes, mas vocês imaginem como que funcionava a transmissão dessas normas, dessas condutas. Então, cada grupo muito provavelmente ia modificando e alterando essas normas ao longo do tempo, tá? Conforme o passar ali das gerações. E então, cada grupo aqui, cada clã tinha regras específicas. Não, não era algo uniforme, padronizado, mesmo dentro de um mesmo grupo maior ali. Imagino que existiriam assim, uma infinidade de normas diversas entre clãs menores. E isso gerava, de certa forma, alguns conflitos, né? Já que de um grupo para outro pode ser que uma conduta não era permitida. E isso tinha sua forma própria de resolução também. Já disse, né, que o direito, no geral, as regras eram passadas de forma oral, por meio dos costumes, né? Consuetudinário, né? É costume. Então, as pessoas iam passando, né? Os pais falavam para os filhos, enfim, os membros do grupo. Não necessariamente uma estrutura ali de família muito definida, mas as pessoas, os membros do grupo mesmo, iam passando para os demais a forma de agir dentro daquele grupo. O direito, então, pessoal, ele estava inserido, de certa forma, em meio ao misticismo da natureza. O que que isso significava? Muitos grupos, clãs, tribos adoravam, de certa forma, divindades que vinham da própria natureza mesmo, né? Então, esses grupos, eles criavam, de certa forma, alguma mistificação de acontecimentos naturais. Ah, por exemplo, a chuva. Para um grupo, a chuva poderia ter algum tipo de significado, para outro grupo teria um significado totalmente diverso. E isso impactava muitas vezes nas normas de conduta, né? A gente não tem, assim, muita. Eu não tenho exemplos aqui para dar para vocês, porque a sociedade era escrita, né? Então, tudo que se sabe, muitas vezes são frutos aqui de especulações dos antropólogos, historiadores, enfim, que estudaram por meio de registros, muitas vezes pinturas rupestres, enfim, ou achados arqueológicos ali que poderiam indicar, dar algum indício da forma como essas pessoas viviam. Então a gente não tem nada preciso aí para dizer para vocês, olha, tal grupo tinha tal costume, tal grupo tinha essa regra. Mas no geral, os doutrinadores, historiadores, antropólogos, eles são quase que unânimes aqui em dizer que havia esse misticismo da natureza, tá? Já que tudo era relacionado com o meio natural, eles viviam do meio natural em que eles estavam inseridos, né? Muitas vezes as pessoas desses grupos eram nômades, enfim, caçadores, coletores, que depois aos poucos foram se assentando em determinadas localidades. E no período, era comum essa prática de justiça, né, por meio de vingança coletiva. Como que isso ocorria? Se alguma pessoa de algum desses grupos praticasse aqui ou infringisse alguma norma, alguma prática que era considerada correta, se a pessoa infringisse essa prática, os grupos, eles muitas vezes praticavam essa forma de vingança coletiva. O que que era isso? Era por meio da força, da violência, né, da lei do mais forte. Então, o grupo todo ali, ele, ele tinha que, de certa forma, apaziguar aquela situação e resolver o conflito, né? Então, era isso que ocorria. Era em forma de vingança coletiva, ou que no direito penal vocês vão ver bastante, né? A questão da vingança privada, né? Isso ocorria também. Então, seria basicamente isso, pessoal. Na sociedade sem escritas, da pré-história, o que vocês têm que lembrar é basicamente isso, que o direito em si, ele não era codificado, né? Não existia escrita, então não tem como. E ele era ligado muito às tradições orais, de costumes,
e também a questão da própria vingança privada ou coletiva, tá? Mais a coletiva, nesse sentido de tribo, grupo, que a tribo toda, ela buscaria ali a vingança de algum fato que ocorreu e que violou suas regras, tá? Tinha esse sentimento de coletividade. Vamos passar então já para a antiguidade. A antiguidade, ela vai iniciar, conforme os historiadores apontam, a partir do momento aqui do surgimento da escrita, né, como eu já disse. Então, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, 3.500 anos antes de Cristo, tá? E dentro aqui do período maior, denominado Antiguidade, a gente vai ver uma série de codificações de povos, tá? Na verdade, a gente vai ver até a aula que vem ainda sobre a Antiguidade, que vai ser sobre Roma. Aqui a gente vai ver até a Grécia. Então, o primeiro código que, assim, muitos argumentam que foi o primeiro, na verdade não foi o primeiro, tá? Já, assim, tem se assentado bastante, já que o Código de Hammurabi, ele é um dos primeiros, mas o primeiro mesmo descoberto, o mais antigo código foi esse de Ur-Nammu, tá? Lá no Oriente Médio também, foi escrito aproximadamente em 2010 antes de Cristo, ou seja, já tem mais de 4.000 anos. Tá? Para vocês terem uma noção de, assim, de como o direito, né? Porque aqui já era realmente leis escritas, tá? Então, como o direito assim, ele remonta a períodos milenares aí que acompanhou realmente o desenvolvimento da sociedade e acompanha até hoje. Então vamos lá, vamos falar primeiro do Código de Hammurabi, que é talvez um dos marcos mesmo, né? Um dos mais importantes. Apesar de não ter sido exatamente o primeiro, mas foi o que teve maior influência, por conta do próprio local em que ele foi feito, né? Do, lá na Mesopotâmia, né? No Império Babilônico. E ele teve o maior impacto justamente por conta da sua difusão ali, né, da sua importância, já que antes, apesar de terem esse outro código aqui que já existia na região, o código de Hammurabi foi o que gerou mais impacto, tá? E a gente vai falar aqui das particularidades dele já já. Ele foi criado aproximadamente 1772 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, já disse. É uma das mais antigas legislações da humanidade que se tem conhecimento. Ele é escrito em. Ah, tá aqui embaixo. É gravado em pedra, tá? Escrita com cuneiforme. Vocês devem ter visto bastante no ensino médio como que funcionava isso. Era gravado. É gravado em pedra, existe até hoje. E, salvo engano, está no Museu do Louvre. Eu não lembro agora. Deixa eu ver aqui. Só para. Alguém sabe? Só para citar aqui. Sim, está no Museu do Louvre, em Paris. Voltar. Enfim, ele foi gravado em pedra, então tem até hoje lá é um monumento praticamente aquilo, né? Quase que um obelisco com todas as leis ali escritas, gravadas na pedra, na rocha, né? E por conta disso, pessoal, é a primeira ideia que se tem de segurança jurídica. Já que antes, né, eu mencionei com vocês, na sociedade sem escrita, as leis eram traduzidas ali, passadas de forma oral, pelos costumes e tradições, então não se tinha uma ideia de rigidez, né, de algo fixo, como ocorreu a partir do Código de Hammurabi. Por conta dele ser gravado na própria pedra, na própria rocha, vocês imaginem, né, como que vamos imaginar o exemplo de hoje, né? Como que vai fazer uma emenda lá à legislação, né? Teria que acrescentar o final, sei lá se teria espaço. Mas você, pelo fato dele ser escrito, dele estar escrito em pedra, hein, além de tudo, traz essa ideia de, assim, imensa de segurança jurídica, partindo do ponto que, antes disso, imaginem que quem tinha o conhecimento e o domínio ali do direito consuetudinário eram pessoas muito específicas, né? Ou reis, imperadores, ou algumas pessoas encarregadas em determinadas sociedades pela administração da justiça ali, né? De aplicação das penas mesmo.
Então, a população no geral, ela não tinha como sequer conhecer o direito, né? É claro que a gente tem que considerar que nessa época também as pessoas com acesso à leitura, né, uma educação, eram assim extremamente restritas. Então não se tinha uma sociedade também da forma como a gente tem hoje, que se tiver um código, pelo menos saber ali fazer a leitura, eu acho que grande parte da população consegue. Na época, apesar de já ser um grande avanço ter essas legislações escritas, ainda na situação fática da coisa mesmo não mudava tanto, né? Você poderia ter o direito escrito ali, mas pouco adiantava, digamos assim, para as populações de classes mais baixas que não tinham acesso à leitura, né, à instrução formal. Mas, de qualquer forma, ele representou já um avanço, porque ele não estava sujeito, à medida que tinha algo escrito e fixo, ainda mais numa pedra, não estava sujeito a interpretações e a deturpações, como o direito consuetudinário poderia estar, né? Ele era constituído, né, constituído, porque ainda existe, de 282 regras. Alguns apontam que são 281. 282 regras, e por incrível que pareça, a considerar o período que ele foi feito, ele era assim muito rico em conteúdo, tá? 282 regras não é tão pouco, tá? A considerar pelos códigos de hoje, até que sim, mas para a época não é tão pouco e envolve questões ligadas, definindo alguns crimes, relações patrimoniais, familiares, de sucessão, obrigações no geral ali, contratuais, enfim, do cotidiano, regras de salários, tá? E regras especiais para alguns profissionais específicos, tá? Então, olhem só assim, o que trouxe esse código aqui pela época, né? Há quase 4.000 anos também, o que esse código já dispunha. Apesar de, é claro, a gente discordar em grande parte do conteúdo dessas normas por conta das punições e tudo mais, aos nossos olhos de hoje, né? Mas para a época foi assim, um avanço tremendo. O objetivo principal, tá? Um ponto que eu queria salientar. Ele, pelo que os doutrinadores dizem, ele não foi exatamente, as leis, as regras, não foram exatamente criadas pelo rei Hammurabi. Elas, em sua maioria, foram somente escritas, tá? Algumas sim foram criadas, pelo que se conta, mas a maioria delas foi só passada para, não para o papel, né, para a rocha. Então já existiam, só que de forma oral ali, e eles passaram para a forma escrita. E o objetivo era justamente acabar com aquela ideia de vingança privada ou coletiva, com as próprias mãos, né? E estabelecer também punições proporcionais. Apesar de que, como eu já disse, algumas punições a gente hoje, olhando, né, pela nossa ótica, parece exagero, mas na época já era um avanço ter, pelo menos, definido que você poderia morrer de tal forma. Então, o objetivo era basicamente isso: acabar com essa questão de vingança privada e também estabelecer punições proporcionais, ou pelo menos fixas, né? Você, em tese, você saberia a punição, por ser algo público, né? Você saberia a punição que teria, com essas ressalvas que a gente faz em relação à população que não sabia ler e escrever. Adotava-se que o sistema chamado de lei de talião. O que significa? É o famoso olho por olho, dente por dente, né, que a gente ouve tanto falar. Traz essa ideia de retaliação, que é justamente essa ideia retributiva, de punição conforme o crime cometido. Está no mesmo peso e mesma medida do crime cometido, quando possível. É claro que apesar dessa lei de talião trazer essa questão bem de igualdade matemática para essas questões de punição, existiam algumas assim, saidinhas, né, para as classes mais altas também, já desde aquela época, punições mais brandas no geral com multa, tá? Então, se alguém de uma classe
inferior ali, digamos assim, praticasse um determinado crime, que talvez pudesse ser punido com morte, uma pessoa que tinha um certo status na sociedade da época seria punida com uma multa, né? Já não seria assim, exatamente a mesma punição. Teve larga aplicação da pena de morte e de outras penas consideradas cruéis. Então, açoite, enfim, várias mutilação, do que vocês imaginarem aí tinha de pena nesse código, das mais cruéis. E eu trouxe um exemplo aqui, só para vocês terem uma ideia de como funcionava, né? Deixa eu aceitar a Cláudia aqui. Ó, então, o código dizia o seguinte, lá na seção 230. Se uma casa mal construída causa a morte de um filho do dono da casa, então o filho do construtor será condenado à morte. Então, aqui é um clássico exemplo do que se concebia, né, pelo princípio aqui, pela lei de Talião, tá? Então, o crime era punido com igual peso ali ao infrator. Então, se o construtor fez uma casa mal feita e causou a morte do filho do dono da casa, ele vai ser também punido com a morte do filho dele. Não me perguntem como que seria se ele não tivesse filho. Provavelmente ele seria morto em pessoa. Mas a lei pelo menos dizia aqui que seria, né, de forma bem igualitária, né? Se um mata o filho de outro, ele também vai ter o filho morto. E existem assim uma infinidade aí, se vocês procurarem em materiais pela internet, vocês vão ver uma infinidade de exemplos, né? A própria legislação você consegue ter acesso. Por exemplo, a questão de coisas vinculadas a profissões, né? Um médico, não vou lembrar exatamente o artigo, não coloquei aqui como exemplo, mas um médico que fosse chamado para fazer algum tipo de tratamento na pessoa, se ele conseguisse curar totalmente a pessoa, ele ganharia um X valor. Se ele conseguisse curar, mas tivesse alguma sequela, alguma coisa, ele ganharia menos. E se realmente ele por algum erro médico, algum tipo de erro que causasse dano àquela pessoa doente, ele seria punido muitas vezes com o corte das duas mãos dele, tá? Então, baseiem aí por esses exemplos que eu tenho dado para vocês. Seria mais ou menos isso ali, o que seria essa lei de Talião, né? Pessoal, tudo bem até aqui? Vocês querem tirar alguma dúvida sobre isso? É que é algo bem geral, né, que eu estou passando para vocês. Então, não tem também sentido a gente ficar estudando lei por lei de um código de 4.000 anos atrás, né? Algumas coisas só a gente pontua para exemplos e tal, mas no geral, acho que esses pontos aqui são os mais importantes, tá? E a gente passa então para o direito hebraico. O direito hebraico, ele surge também já há há milhares de anos, né? Tem fundamentos ali, tem como sua base principal os fundamentos religiosos, principalmente a chamada lei mosaica, que os autores definem lá como os 10 mandamentos recebidos por Moisés diretamente de Deus. Então, de acordo com a tradição religiosa, Moisés, do cristianismo ali, enfim, dos hebreus também, já que muitos se baseiam nos mesmos materiais ali de fontes, né? Então, segundo essa tradição, Moisés teria recebido diretamente de Deus as tábuas lá com os 10 mandamentos. E isso deu origem aqui ao embrião do direito hebraico, tá? Que depois foi se desenvolvendo em alguns dos livros do Antigo Testamento, principalmente os 5 primeiros, que são denominados de Pentateuco, tá? Eles vão ter ali um forte conteúdo que trata sobre o direito hebraico. A gente tem aqui, eu até trouxe um exemplo para falar depois, mas vamos continuar. Era muito forte ainda aquela presença da pena de morte e também de apedrejamento. Apedrejamento era uma pena muito comum. Vocês podem ver nos filmes que retratam essa época, nas leituras bíblicas mesmo, que mencionam, tá?
algum tipo de punição, o apedrejamento era muito comum, tá? Muito comum mesmo. Porque além de ser uma forma de despejo mesmo da sociedade ali para punir aquele crime, era uma forma de vergonha mesmo social para aquela pessoa que passava por uma situação dessa e que levaria ela à morte, muito provavelmente. Era fortemente também baseado no ideal de retribuição. O que é essa retribuição, né? E aqui é importante estabelecer uma distinção do ideal, a gente vai estudar isso um pouco mais para frente, mas do ideal de justiça que a gente tem na Bíblia, tá? Ele tem uma forte distinção ali para o Antigo Testamento, que era baseado nessa ideia de retribuição, ou seja, praticou um crime tem que ser punido, e do ideal de justiça do Novo Testamento, que já se pauta nos ideais de amor, enfim, de fraternidade, e que nem sempre vai buscar fria e cruamente aqui uma punição como no Antigo Testamento era pregado, né? Então, essa parte aqui do direito hebraico era fortemente baseada nesse ideal de retribuição. Ou seja, uma pessoa praticou um crime, ela vai ser punida, principalmente com essas penas, as penas mais assim, severas, a depender do tipo de crime, né? Então, na própria Bíblia, né, acho que é a fonte principal ali, como eu já disse, nos primeiros livros do Antigo Testamento, vocês encontram o conteúdo de muitas normas do direito hebraico. Então, aqui, por exemplo, ó, todo homem que matar outro será morto, ouvidas as testemunhas, mas uma só testemunha não pode, em seu depoimento, condenar. Isso está lá em Números, não me lembro ao certo como fala, tá? Capítulo, acho que é capítulo, depois versículo, tá? Mas está lá no livro dos Números. E então é isso, pessoal. Olha, é o tipo de pena fortemente ainda influenciado por essas codificações ali do tipo do Código de Hammurabi, né? Lei de Talião. É bem o ideal de retribuição mesmo de pena semelhante ao crime que você pratica. E influenciou e teve uma forte influência no direito romano, principalmente na parte mesmo de direito penal, né? E outros até os dias atuais. Então a gente tem essas influências no direito, principalmente penal, nesse ideal de retribuição. Vocês vão, inclusive, estudar isso, não sei se já tem esse ano, acho que é só no próximo semestre. Vão estudar que as teorias que justificam, né, a questão da punição no Código Penal dizem que tanto é a prevenção que justifica, quanto também a retribuição, né, que é a própria punição mesmo. O ideal de você coagir a pessoa a não praticar o crime. E puni-la, né, por isso. Bom, o que tinha aqui do direito hebraico, assim, dos pontos principais também, acho que seria isso. Acho que é lembrar que tem como fonte e está diretamente ligado com a questão religiosa, tá? Lá principalmente dos livros do Antigo Testamento, vocês vão encontrar em Números, Deuteronômio, ah, tem outros também, não me lembro agora, mas Números e Deuteronômio são, acho que, os principais livros do Antigo Testamento ali que tratam sobre o direito hebraico, né, que tem um conteúdo, né, principalmente que versa sobre o direito ali. Passando, pessoal, já e ainda, né, no período da antiguidade, a gente tem também outro povo muito importante e que também deixa suas influências até hoje lá na região, que é a questão dos povos hindus, tá? Com o seu direito também, as suas regulamentações do direito. Importante destacar aqui que o povo hindu é só uma distinção para vocês não confundirem a religião, tá, que existe hoje, com os hindus, que significa que a pessoa segue aquele credo ali, aquela religião, enfim, aquela crença. Não sei ao certo se é uma religião, mas é que tem denominações às vezes que são diversas. Mas é diferente hoje a questão de religião, ali, o caráter religioso dos hindus, desse povo, tá? Era um povo hindu. E esse povo, ele viveu lá na região da Índia, tá? E lá por volta do século
II, século I ali, antes de Cristo, eles estavam lá na região da Índia. E depois, com o passar do tempo, enfim, as várias invasões ali na região, eles foram, de certa forma, exterminados. E hoje o que se tem são resquícios ali e também a religião, tá? Mas não significa que a gente está falando do direito da Índia, tá? É o direito hindu, que é um povo da antiguidade que não tem relação, entre aspas, não é a mesma, o mesmo ordenamento jurídico, a mesma questão aqui do direito indiano hoje, tá? Só para não gerar essa confusão. Então, o povo hindu é o povo antigo mesmo. Eles tinham também, no seu direito, um caráter eminentemente religioso. Acho que a totalidade, praticamente, dessas organizações da época da antiguidade tinham um caráter religioso ali, de alguma forma articulada com as regras, né, as condutas. E o direito hindu não era diferente. Por conta dessa visão hierarquizada da sociedade, tá? Das chamadas castas, que vocês acho que devem ter ouvido falar também. Então a sociedade era dividida em castas. Cada membro ali possuía o seu status social, a sua estratificação social, e, e isso gerava para ele benefícios ou não, né? Então, por conta disso, as normas eram diferentes, né, para cada casta, como vocês poderiam imaginar. Até fazendo um paralelo, né, com a questão mais ocidental que a gente tem mais contato, na própria Idade Média, né, os três estados, né, nobreza, o clero, né, e o povo. Então, cada um ali, eles tinham alguns privilégios que os diferenciavam. Então, na Índia, na Índia, né, falando aqui dos hindus, né, mas nos povos hindus que tinham essas diferenciações de castas, também havia diferenciação das normas e dos costumes. Então, para começar, eles não tinham uma noção como é hoje, né, dessa palavra direito, não existia para eles. O que eles tinham era o chamado Dharma. E essa noção de Dharma, de acordo com os doutrinadores, está muito mais relacionada a deveres do que direitos propriamente dito. Por quê? Por conta justamente da sociedade que eles viviam. A sociedade, ela demandava muito mais obrigações do que atribuía direitos. Então era mais relacionado a deveres. Era o conjunto de regras a serem seguidas de acordo com a sua condição na sociedade. É com a sua condição mesmo. Se você estava em determinada casta, determinada estratificação social, você teria deveres, obrigações para fazer, para cumprir de acordo com o seu papel ali naquela sociedade, naquele grupo, naquela casta. Você tinha que cumprir os seus deveres, suas obrigações, que muitas vezes divergiam das pessoas de outras castas. Como fonte, né, onde que se encontra, né, onde se encontrava as normas, né, que deveriam ser seguidas? Eram os chamados Vedas, acho que a pronúncia é essa, não tenho certeza. Vedas, que eram textos, livros de cunho religioso, moral, que buscavam aí regular tanto as tradições religiosas do povo hindu, quanto também, e acabavam trazendo também, né, questões de regras de convivência, e, e que regulavam a sociedade daquela época por meio do sistema de castas também. Então, esses livros aqui dos Vedas, salvo engano, são quatro ou cinco, tá? Então, cada um deles tem um conteúdo específico e traziam essas normas de conduta, tanto fortemente influenciada pela moral e religiosa daquela época, né, daquele povo. Além desses livros, desses textos religiosos, pessoal, existiam as fontes, né, de tradição oral, de costume, que também influenciavam e que até hoje, tanto esses textos religiosos quanto essas tradições e costumes, até hoje influenciam lá na Índia. Alguns locais, ali, algumas localidades são influenciadas ainda por esses costumes antigos. A gente tem uma codificação também, que é bem citada até no, nas doutrinas, que chama-se Código de Manu. Ele foi feito por volta aí de 1300 a 800 a.C., tá? Não se tem uma data muito exata.
e ele trouxe contribuições nas mais diversas áreas. Assim como o Código de Hammurabi, ele trouxe contribuições para a questão de crimes, de questões de família, de obrigações, enfim, das mais variadas, tá? Ah, até uma curiosidade também. Eu fazendo, vocês encontram alguns textos, algumas partes desse código, porque não sobreviveram todas, tá? Vocês encontram na internet. Fazendo a pesquisa para aula, eu até vi o que talvez pode ser o embrião também do direito ambiental, né? Existia uma punição para você, eu não vou me lembrar qual punição agora, mas existia uma punição para você danificar árvores, tipo, árvores muito importantes ou árvores muito grandes, eu não lembro a terminologia que se usa. Então, até isso, provavelmente, o povo deveria considerar as árvores, deveriam ter algum teor sagrado para eles, né? Eu imagino que para trazer essa tutela já naquela época. Mas existe até isso também, tá? Então, eles procuravam aí atingir as mais variadas áreas, tá? Por meio desses códigos já naquela época. Então, um exemplo que eu trouxe aqui, transcrito mesmo, é do artigo 278 do livro oitavo, salvo engano, são 12 livros. Um homem de baixa classe que resolve tomar lugar ao lado de um de classe mais elevada deve ser marcado debaixo do quadril e banido, ou então deve ordenar o rei que lhe faça um talho sobre as nádegas. Então vejam aqui a forte divisão mesmo da sociedade, né, por meio dessas castas. Eu trouxe esse exemplo para justamente fixar em vocês essa ideia que o direito hindu ele estava bem ligado a essa questão das castas. Então, se uma pessoa, eu não sei exatamente o que seria se tomar lugar, se teria algum outro significado, mas eu imagino que seja realmente você se sentar, você ficar perto de uma pessoa de classe mais elevada, tá? Já que a gente tem essa noção aqui de que as castas elas realmente criavam essa divisão muito forte ali entre as pessoas daqueles povos. Então ele deveria ser marcado, tá? Ou banido, ou então o rei deveria fazer um talho, né? Um corte nas nádegas dele. Então vejam que havia essa distinção social lá na questão do direito hindu, e o direito ele acompanhava justamente isso, né? Acompanhava a sociedade, refletia o que a sociedade praticava naquela época, né? Então, nesse caso, eram as castas, né? Era a divisão. Seguindo, a gente vai falar de mais dois aqui antes de chegar na Grécia, que eu acho que é um dos que mais vai influenciar o nosso direito hoje, né? A gente vai falar sobre o direito chinês, tá? Breves considerações, porque não existe tanto material assim para consulta sobre esse tipo de direito, tá? Mas tanto o direito chinês quanto o japonês, não encontrei tanta coisa assim. Dos outros, a gente tem um vasto material. O direito lá na China, né, o período, eles chamam de direito tradicional chinês, que é o direito antigo. Ele tinha um papel, de certa forma, secundário na vida das pessoas. Se nas outras sociedades, as normas, regulamentações, elas tinham um papel primordial de regulamentar essa vida das pessoas, na China, né, no Império Chinês, não havia essa importância, esse destaque tamanho. Por quê? Eles tinham uma forte tendência a buscar sempre pela conciliação. Ou seja, se havia um problema, a pessoa não iria diretamente procurar as vias legais, né, as vias do direito para solucioná-lo, já que inclusive se consideravam que o direito era para bárbaros, né? As pessoas civilizadas, né, elas deveriam solucionar de forma pacífica, na conversa, né, na conciliação. Então é por isso que o direito ele não tinha um papel primordial. Basicamente, o que se regulamentava pelo direito eram questões públicas, tá? E eu até coloquei aqui, né? Relegadas a questões penais, que é de caráter público mesmo, né? Que envolve a sociedade como um todo. Não é igual o direito romano, por exemplo, que tem um caráter muito particular.
tá individual, de regular as questões de contratos, de relações ali entre as pessoas. Já o direito lá na China, no Japão também, eles eram ligados principalmente a questões administrativas do funcionamento do Estado e também a questões penais, tá? Que aí não tinha como fugir, né? Já era questão que foge da alçada de uma pessoa enquanto indivíduo. Então, lembrar que o direito chinês ele tinha esse papel secundário. Não era a primeira coisa que as pessoas pensavam para solucionar um conflito. Forte influência do pensamento de Confúcio, né? Então, justamente isso. Confúcio, as principais ideias desse filósofo, pensador da China antiga, era de que as pessoas tinham que se basear ali pelo bom comportamento, pela moral, e isso que deveria. A educação também era assim, uma premissa, né, desse pensamento do Confúcio. Então, as pessoas tinham que se basear dessas maneiras, dessas formas de agir, de comportamento, de maneira que não precisassem do direito escrito propriamente dito, tá? Ligado também com a religião, como eu já disse, eu acho que quase a totalidade desses povos da antiguidade tinham ligação com a religião, do direito com a religião. Na China, pessoal, os primeiros códigos que surgiram foram mais ou menos, eu não notei aqui, mas foi mais ou menos no século 8 antes de Cristo, tá? Foi mais ou menos nessa época. Aliás, no século 8 depois de Cristo. Foi mais ou menos aqui na mesma época do direito japonês que surgiu ali também na China, tá? Então eles já são bem mais recentes em relação à questão de codificação. Como eu disse, era ligado principalmente a questões penais e administrativas do Estado. O que mais que eu tinha que falar aqui do direito chinês? Eu acho que era só. Ah, não, tem um ponto importante também. Nesses movimentos aí do direito antigo, tradicional chinês, como eu disse, houve sempre uma prevalência por esse caráter mais secundário que dava que dava importância maior à questão de conciliação, né? A busca de meios alternativos, né? De solução de conflitos. É o que a gente hoje anda vendo aí nas atuais legislações, né? Mas houve também movimentos que eles denominavam de legalistas, que buscavam o contrário, que era justamente positivar o direito. E aí, durante esse processo milenar da China também, até se chegar à atualidade, houve sempre uma alternância ali de períodos em que houve uma prevalência do direito mais consuetudinário, né, mais ah, restrito, e também períodos em que houve a prevalência de tentativas ali de codificações, de elaborar leis escritas, tá? É bem semelhante à questão do direito japonês também, que a gente já vai dando sequência. É essa tendência de evitar os conflitos, tá? Que eles chamavam de tentativa de diluição dos conflitos. Até tem um autor que cita o exemplo de que se você tivesse uma dívida para cobrar, né, de uma pessoa, a pessoa não te pagasse, você procura uma vez, procura outra, procura de novo, a pessoa não paga. Eles, de acordo com essa mentalidade do direito chinês ou japonês daquela época, né, antiga, você poderia muito bem deixar isso quieto, né, para realmente apaziguar esse conflito social e você, de certa forma, deixaria de cobrar até que um dia a pessoa, se ela tivesse condições, ela te pagasse, tá? Ela iria te pagar. Então, havia essa tendência de justamente tentar diluir os conflitos, né? Terminar os conflitos, e nem sempre de forma resolutiva, né? Como a gente tem a ideia hoje aqui, de realmente buscar uma reparação para o dano que foi praticado. No direito japonês não é tão distante, havia essa tendência de evitar os conflitos por meio dos costumes, da educação, das tradições, enfim. Essa tendência de evitar, buscar, enfim, o judiciário para solucionar os conflitos da sociedade. E o direito ele também surge como um caráter público.
tá? Regulando matérias somente administrativas e penais. E os primeiros códigos no século VIII, já depois de Cristo, e baseados no direito chinês, tá? Então eles são bem próximos aí de questão de criação, e o direito japonês ele se baseia muito no direito chinês, tá? Foram criados aí bem em épocas próximas também. Como eu disse, não tem tanto material, né, nem para pesquisa sobre direito chinês e japonês. Então a gente também não se aprofunda tanto no, nesses pontos. E tudo bem até aqui? Vocês querem tirar alguma dúvida, perguntar, complementar também? Às vezes alguém já leu alguma coisa sobre e queira complementar algum ponto. Então a gente segue para falar da Grécia, que eu acho que da aula de hoje talvez o que mais deixou influência aí no nosso direito, né? Tanto influenciou o direito romano e depois o direito romano é o que pautou aqui o nosso ordenamento jurídico também. Então, de certa forma, a Grécia é o que tem de, assim, de grande influência para o nosso direito, tá? De hoje. Pessoal, no período da Grécia Antiga, a gente tem que ter a noção do seguinte, né? Primeiro, houve uma forte influência da filosofia nas questões do direito, de pensar sobre o Estado, né? Pensar sobre a democracia, as formas de governo, enfim, uma forte influência do pensamento filosófico. E a gente tem que ter a noção de algumas separações temporais aí para não confundir muitas coisas. No período pré-socrático, que é antes de Sócrates, né, existiam-se aí os pensadores, denominados pré-socráticos, que buscavam algumas explicações para fenômenos, primordialmente fenômenos naturais, cósmicos, né, explicações de onde vem a vida, de onde vem o ser humano, enfim, esse tipo de coisa. Com Sócrates, houve, de certa forma, uma mudança e os pensadores começaram a mudar essa visão, né, de filosofia e passar a se preocupar com problemas mais relacionados à sociedade, né, ao ser humano em si. E, e eles buscavam explicações racionais, né, já que antes também, principalmente, não todos, né, mas a grande maioria dos pensadores pré-socráticos, eles explicavam alguns fenômenos de forma muito ligada a questões mitológicas, né? Mitológicas, metafísicas, inclusive cósmicas, que não que depois buscou-se uma superação, né? Buscou-se aí uma outra forma de explicar o mundo, de explicar os problemas sociais, que seria por meio da razão. É claro que muitas vezes ainda permaneceu alguns resquícios, né? Não tinha como separar totalmente, né? Naquela época ainda, ah, era um período muito próximo, as pessoas tinham contato e influência também dos pensadores antigos, dos pré-socráticos. Antes do século VII antes de Cristo, os gregos eles não estavam tão preocupados com essa questão de aplicabilidade do direito. Então não se pensava tanto sobre essas questões do direito, até que depois, com Sócrates, Platão, Aristóteles, que houve aí uma maior preocupação mesmo, né? Uma centralidade do direito, das leis, principalmente, no pensamento filosófico daquela época. Eles, antes disso, né, eles centravam-se nos princípios e fundamentos da ideia de justiça. A justiça ela era tida como uma manifestação divina, né? A gente tem lá os textos de Hesíodo, Homero, que relatam, né, as questões de mitologia ligadas à justiça e tudo mais, que era uma manifestação divina, inclusive era encarnada ali por meio de uma deusa. Como eu disse, depois com Sócrates, Platão, Aristóteles, outros, né, outros aqui eu incluo principalmente os sofistas, essa ideia de justiça ela vai se desvincular das questões mitológicas, tá? Então, algumas principais contribuições aqui desses pensadores para pensar a questão de filosofia e também, é claro, com reflexos no direito, são as seguintes. Eu só numerei dos três aqui alguns pontos, porque principalmente Aristóteles a gente deve trabalhar ainda mais para frente
quando for falar de justiça. Então, para Sócrates, a lei ela era encarnada como uma forma de justiça e ela deveria ser respeitada. Tanto é que ele buscava, né, respeitar tanto a lei e as decisões que eram tomadas que acatou ali o seu decreto de pena de morte, né? E tomou a cicuta e acabou morrendo. Então, para Sócrates, a lei, né, ela era uma forma de justiça. Então, era ela que regulava ali aquela sociedade, os homens, né, as pessoas daquela localidade, e ela deveria ser respeitada, buscando justamente esse ideal de justiça. Platão também, discípulo, né, de Sócrates, ele contribui também para sustentar que a finalidade do Estado é a realização da justiça, e esse ideal de justiça estaria ligado à ideia de bem, de felicidade, é, enfim, de outras virtudes, mas principalmente a ideia de bem e felicidade. Ah, então, o Estado, e isso a gente tem bastante, desculpa, a gente tem os textos de Platão, principalmente a República, que vão trazer esses conceitos aqui para a gente e essas contribuições. Então, para ele, a justiça ela seria o cumprimento, tá, por parte de cada um, do papel que a sociedade impõe aos seus membros. Então, ou seja, isso principalmente vocês vão ver na República, se tiverem oportunidade de ler. Cada membro da sociedade vai ter uma função determinada e para que essa sociedade ela se desenvolva ali, cada um tem que cumprir o seu papel. Então, para o Platão, a ideia de justiça estaria ligada a isso, a você cumprir, fazer cumprir o seu papel social naquela determinada sociedade. Cumprir a lei também, tá? Ele não exclui aqui o que o Sócrates já pensava a respeito da lei também. Já Aristóteles, ele vai desenvolver um pouco melhor essa teoria da justiça, tá? Inclusive é um dos que mais influenciam aí o pensamento e a teoria sobre a questão da justiça. Tem lá no livro sobre a ética Nicômaco, tem um capítulo específico que ele vai falar sobre justiça. Enfim, aqui a gente não vai aprofundar muito, porque eu devo retomar isso com mais calma em um ponto específico da aula, nas próximas aulas. Mas ele estudou aqui a questão da justiça e pregava o que nos interessa agora é a ideia de justiça geral ou total, que ela seria correspondente ao acatamento das leis para o bem de todos, tá? Então, para Aristóteles, ele tinha essa ideia de que justiça também estava ligado à questão legal, né, das leis. Só que tinha essa finalidade, né, do Estado, finalidade da justiça, enfim, das leis, que era o bem de todos. E aí tem outras ramificações do ideal de justiça para Aristóteles, tá? Justiça particular, que era ligada às questões de obrigações de uma pessoa para outra, tá? E aí para cada uma delas ele vai traçar um ideal do que seria o justo meio, né? Que era a virtude da justiça. E a gente vai ver isso com calma nas outras aulas. Mas aqui o que vocês têm que lembrar é que para o Aristóteles, tá? Assim como, é claro, né, recebendo as suas influências aí do Platão e Sócrates, também estava ligado ao acatamento das leis, tá? E aos poucos foram surgindo também a questão das cidades-estado, lá na Grécia, foram se desenvolvendo, duas principais, né, Atenas e Esparta. Então, elas, no bojo aí dessas cidades-estado, é que surgiram os principais legisladores, né, que a gente tem conhecimento, e os códigos, codificações que geraram influência no direito romano e depois, como consequência, no nosso também, né, até hoje. Tá. A gente tem aqui, então, grandes legislações, legisladores nesse período, principalmente três, tá? Que a gente vai falar hoje. Licurgo, em Esparta. Não se tem uma noção exata se ele realmente existiu ou se ele foi uma figura mítica, tá? Mas o que se sabe é que em Esparta, tá, naquela época, e que foi atribuída a ele, a feitura aqui de muitas leis, e ele era muito famoso na época também,
por fazer essas leis que eram super respeitadas e que pregavam a questão da obediência civil, tinham questões relacionadas à educação e também ao combate da desigualdade social, já naquela época. Então, para essas codificações em Esparta, lá, que eram atribuídas a Licurgo, a gente tem que lembrar da questão da educação, que era bem focada para fins militares. As crianças, salvo engano, a partir de 7 anos já tinham que começar a ter a sua educação ali de acordo com a função que teria, no geral, militar, né? Obediência civil, né, claro, atrelada a essas questões militares. Também ao combate à desigualdade social, no sentido de que buscava-se evitar as pessoas terem certa ganância em se sobressair acima dos demais e tudo isso. Também não se tem muito material a respeito disso, tá? O que a gente tem são relatos, né, de, enfim, historiadores, filósofos contemporâneos ou que viveram um pouco depois daquela época. E a gente tem também Drácon e Atenas. Aqui vocês já devem ter ouvido falar, né, uma lei draconiana, né? Então, surge daqui, com Drácon, que Drácon e Solon, pessoal, foram dois legisladores em Atenas. Muitos confundem achando que eles eram reis, que eles eram governantes, mas na verdade eles eram legisladores. Tinham aí a sua função de legislar e foram-lhe atribuídas por conta assim, de uma infinidade de situações complexas da época que ocorriam lá na Grécia, tá? Questões sociais mesmo e políticas que estavam envolvidas. Então chamaram o primeiro Drácon, né, para que fosse elaborado aí um conjunto de leis que servisse ali para regulamentar a vida lá em Atenas. Eles já eram de Atenas. Então ele que elaborou, não foi exatamente o primeiro, tá? Teve um antes desse, mas o mais importante aqui que a gente tem para falar na aula é o Draco, que foi um dos primeiros, em Atenas, e que substituiu essas tradições que eram orais também. Então a gente vê a mesma ideia, né? Tanto lá na Mesopotâmia, lá no Oriente Médio, depois, agora na Grécia, essa ideia de substituir as tradições orais e de costumes por meio de leis escritas. Além disso, ele estabelece a pena de morte para vários crimes. E suas leis elas eram muito rígidas nesse sentido de punição. Então, por exemplo, tanto o crime de furto quanto o crime de roubo, por exemplo, eles eram punidos com a pena de morte. E aí, dentre outras punições, né, dentre outros crimes que eram aplicados a pena de morte, eram inúmeros mesmo, e é por isso que surgiu, né, essa famosa expressão aí de lei draconiana, enfim, que significa o quê? Uma lei muito rígida, uma lei muito é, impositiva, né, muito dura. Já depois, pouco tempo depois, tá? Bem recente aqui, ó, de 621 a.C., que em 594 já, apesar dessa importância de Drácon, tá, das legislações dele, elas não adentraram muito em questões que resolvessem os problemas sociais daquela sociedade de Atenas. Já Solon, ele foi imbuído justamente dessa função para resolver toda a convulsão social de Atenas na época, e ele vai instituir reformas mais ambiciosas. Ou seja, ele vai abrandar um pouco as leis de Drácon, tá? No sentido de algumas punições que ele dá uma relaxada, e também vai instituir o fim da escravidão por dívida, vai criar mecanismos de participação política, tá? De acordo com a situação econômica, que já era, para a época, já era um grande avanço, já que os eupátridas, né, que eram a classe, digamos assim, nobre da época em Atenas, eles tinham essa dominação do poder por conta da própria situação ali deles enquanto classe social. Não tinha nada a ver com questão econômica. Já com essas mudanças que o Solon fez, as pessoas menos favorecidas no sentido de classe, elas, se tivessem condições econômicas, elas poderiam participar do governo, tá? De ter uma participação maior na política.
E, em síntese, pessoal, o que, assim, os pontos principais que interessam para a gente aqui seriam esses. E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre isso, tá? Para a gente poder conversar. E na aula que vem a gente vai voltar com essa parte histórica ainda, mais focado para a Grécia. Foi até por isso que eu pedi para vocês fazerem o fichamento, o resumo, na verdade, da, daquela parte das instituições romanas, né, na verdade. Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? E aí, caso vocês sintam alguma necessidade, a gente retoma também algum conceito, alguma coisa. Mas eu acho que para fins de complementação mesmo, que é essa parte mais histórica, eu acho que é suficiente. Depois, talvez, se alguém tiver interesse, aprofundar um pouco mais na questão da Grécia, tá? Que é o que vai ter um pouco mais de influência no nosso direito atual, né? Mas do restante ali, eu acho que sabendo esses pontos principais ali que a gente trabalhou hoje, acho que está suficiente para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tinha visto a Cláudia entrando, mas ela saiu de novo. Eu queria anotar a presença dela aqui. Bom, pessoal, então eu vou ficar. A gente termina um pouco mais Professor, cedo. Oi, pode falar. eu vou colocar esse esqueminha daqui a pouquinho já no Ava para gente, Vou. Assim, terminando a tá? aula, eu já coloco no Ava e a gravação acho que só amanhã, porque demora um pouco para eu baixar e depois subir no YouTube e jogar no Ava. Mas vocês que viram a aula ao vivo, acho que não vão ter necessidade de rever a gravação. É mais tendo o esquema aqui com os exemplos e os tópicos, né? Eu acho que já é suficiente para depois ir retomando. Aí daqui a pouquinho eu já coloco lá. Assim que fechar aqui, eu já lanço lá no Ava. E o que eu ia falar, A esqueci respeito agora. Oi? da biblioteca virtual, é para abrir um chamado, né? Vou falar para a gente que não está conseguindo acessar, é para abrir um chamado no próprio portal? Aham. Da biblioteca? Não, você tem que mandar um e-mail para a secretaria. Vocês têm o e-mail da Ah, secretaria? Não? Eu vou mandar ali no ah, grupo já, tá? Mas eu até mandei para o Watson agora à tarde, porque ele também não conseguiu ter acesso. Deixa eu compartilhar lá já, antes que eu esqueça. Bom, eu creio que até a aula que vem a gente já vai finalizar essa parte mais histórica. A gente vai trabalhar principalmente a questão do direito romano e também alguns pontos do direito já na Idade Moderna. E aí a gente volta para falar de conceitos do direito e outras questões já ligadas à introdução ao estudo do direito. E em breve, teremos também as discussões sobre teoria da norma, que eu acho que é bem importante para vocês. Pessoal, eu vou passar então, como eu já disse, o trabalho esse que já era para ter entregado ontem. Eu vou adiar até o fim da semana, depois eu vou só avisar vocês a data. Acho que até sexta-feira vocês conseguem fazer, né? Se tiver acesso à biblioteca. Quem não tiver acesso à biblioteca virtual, se até o fim de semana não tiver acesso, eu passo um outro texto de algum outro material disponível online na internet para vocês fazerem o resumo, só para não perderem mesmo. E aí o próximo trabalho eu vou passar até amanhã já, coloco no sistema também para vocês, tá? Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui um pouco mais cedo. Hoje eu não quis começar a parte do direito romano porque eu acho que ia, assim, ter muita mistura para vocês ao mesmo tempo. Já é bastante coisa o de hoje, né? Então, que dirá começar a parte de direito romano, que é a mais, assim, com mais detalhes, a mais complexa, talvez. E então a gente encerra aqui hoje um pouco mais cedo. Se alguém tiver alguma demanda, quiser conversar depois, eu fico à disposição, já que a gente ainda tem um horário
faltando, tá? E a gente se vê até semana que vem. Qualquer coisa a gente vai conversando pelo WhatsApp, tá? Então, uma boa noite aí para vocês, pessoal. Até a próxima aula. Beleza, professor.